Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. E glória a Deus por tudo isso, glória a Deus porque colocou esse amor, porque nos deu esse amor, né? Através de Jesus, mostrou o amor que tem por nós e que nós venhamos a agarrar nesse amor que nos sustenta, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos faz viver na certeza de que Deus, né, nunca e que vemos crer na palavra de que Deus disse a nós de que nunca nos desampararia, né, que ele sempre seria conosco todos os dias da nossa vida, né? E que nós venhamos hoje, nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor nos coloca, me traz uma palavra para que nós venhamos, né, ter a mente de Cristo, porque no mundo de aflições em que vivemos, nós precisamos da mente de Cristo sobre a nossa vida, para que possamos suportar, para que possamos entender os propósitos, os planos de Deus, para que nós venhamos ter discernimento das coisas espirituais. Porque se nós não formos seres espirituais, não vamos conseguir discernir as coisas espirituais. Então, o Espírito de Deus nesta manhã, nessa tarde, né? Não sei a hora que esse vídeo vai chegar, porque realmente é difícil editar um vídeo, colocar um vídeo para ir. Às vezes eu não consigo, é difícil. Então, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas é a palavra do Senhor que é onisciente, não importa a hora e nem o lugar. O importante é que nós venhamos ouvir e dar ouvido à palavra do Senhor, para que possamos, né, superar, para que possamos sobressair a todas as nossas dificuldades, a tudo aquilo que sobrevém sobre a nossa vida. Somente através da palavra do Senhor, somente através da fé, podemos, né, aí conseguir, podemos adquirir a mente de Cristo. Então a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de João, no capítulo 16, 33, diz assim, ó. Disse-vos a essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus disse isso aos seus discípulos, que logo que ele iria, né, subir aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, ele disse. Disse-vos essas coisas para que em mim vos tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? O Senhor disse que ele venceu o mundo e que nós também venceríamos o mundo. Então, se Jesus disse que para que nós tenhamos paz nele, Jesus é o príncipe da paz, que excede todo entendimento em nosso coração. Jesus, ele é o príncipe da paz. Se nós estamos sem paz, estamos vivendo atribulados, né? Conflitos, nós precisamos de Jesus, porque ele é a paz, ele é o príncipe da paz. Então, ele disse, para que eu vos digo, para que em mim terás paz. Em mim tenhais a paz. Em mim tenhais a paz, né? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. Então, o que Jesus pede hoje para nós? Para que nós venhamos ter a mente de Cristo. E a palavra do Senhor nos ajuda a entender como ter a mente de Cristo, sabe? Ter a mente de Cristo é nós entendermos, sabe? Para nós entendermos a mente de Cristo, nós precisamos ser espirituais, nós precisamos buscar o espiritual de Deus em nossa vida. Não tem como nós termos a mente de Cristo se nós não buscar o espiritual. Então, lá no livro de 1 João, no livro de 1 João diz assim, ó. 1 João 5, 4. Pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, então, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, irmãos, o Senhor Jesus diz para nós termos bom ânimo, porque nós teríamos aflições nesse mundo, né? E o que nos traz ânimo, irmão? A nossa fé em Jesus Cristo. Né? O que é que vai vencer as aflições que Jesus disse que nós passaríamos nessa terra? Quem é que vai nos ajudar a vencer as aflições? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A fé em Jesus Cristo. Aqui está dizendo, ó, quem é que vence o mundo se não crê que Jesus é o Filho de Deus? Se nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para fazer uma obra maravilhosa por nós, que nos trouxe libertação, que nos trouxe
redenção, que nos trouxe a vida eterna, nós não vamos ter a paz que Jesus quer nos dar. Se nós não buscarmos a mente de Cristo em nossa vida, nós não vamos ter a paz que excede todo entendimento, nós não vamos conseguir viver em paz nesse mundo de aflição, porque o mundo, irmãos, tá cada dia mais um mundo de aflição, tá cada dia mais o mundo cheio de angústias, e nós precisamos da fé, nós precisamos de viver aqui com a mente de Cristo, porque senão nós não vamos suportar. Porque quando o homem é carnal, ele não discerne as coisas espirituais. E a palavra de Deus pede para que nós venhamos ser espirituais, para que nós possamos discernir as coisas espirituais, que seja o quê? Que seja a obra redentora de Cristo, a redenção, a vida eterna que nos espera. Então, lá, olha para você ver que palavra abençoada lá no livro, no 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9. Não, no versículo 14, diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Então, o Espírito de Deus pede nesta manhã que nós venhamos ser, que nós venhamos a nos transformar esse ser em um ser espiritual. Nós somos, irmãos, um ser espiritual revestido de carne. Mas só que muitas das vezes, esse ser espiritual que somos nós, revestidos de carne, muitas vezes o que prevalece na nossa vida é as obras da carne. Nós não buscamos o espiritual. A palavra de Deus está dizendo que o homem natural, ou seja, o homem natural é aquela pessoa que vê somente as coisas terrenas, a que olha aqui para baixo. Não é o homem, não tem dentro de si o homem espiritual que discerne as coisas espirituais. Então o Espírito de Deus te convida hoje você a ser um ser, sabe, não natural, mas um ser espiritual, para que você venha ter a paz de Cristo, para que você venha adquirir a mente de Cristo sobre a sua vida, para que assim a fé entre em sua vida e pela fé você suporte as aflições. E pela fé em Deus e pela fé no Filho de Jesus, que é Jesus Cristo, você tenha a mente de Cristo, você tenha a paz no seu coração, você venha vencer as aflições desse mundo. Então, não importa, sabe? Não importa a situação que você esteja hoje, sabe? Eu quero dizer para você que a única coisa que você precisa, é ter a mente de Cristo sobre a sua vida. Porque você tendo a mente de Cristo, você pode estar em qualquer situação ruim. Se você tiver a mente de Cristo, ainda você terá a paz sobre a sua vida. Se você tiver a mente de Cristo, você vai discernir as coisas espirituais. E o que é ter a mente de Cristo? Para discernir as coisas espirituais, sabendo o que Deus já preparou para nós, sabendo o que significa essa vida, sabendo saber lidar com as coisas, saber discernir as coisas, saber discernir os propósitos de Deus, saber discernir as coisas deste mundo, saber discernir até mesmo o dia da morte, saber discernir até mesmo o dia, sabe, as aflições deste mundo em que vivemos agora. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de uma vida espiritual, nós precisamos de um ser espiritual em nós. Como diz aqui na palavra do Senhor, o homem natural não compreende, irmãos. O homem natural, a palavra de Deus está dizendo que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne o espiritual. Ou seja, o espiritual, o que seria o espiritual? As coisas de Cristo, as coisas do reino de Deus, os propósitos divinos, os mistérios de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos, irmão, sair do natural e buscar o sobrenatural de Deus, buscar a mente de Cristo, viver pela fé, buscar essa mente de Cristo, essa fé que vence o mundo, para que nós podemos aqui suportar todas as aflições da nossa vida. Então, eu busco, irmãos, mais do que antes na minha vida, ter a mente de Cristo, para que eu venha ter a paz que Jesus disse. Em mim terás a paz. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
eu venci o mundo. E Jesus disse que nós também venceríamos o mundo. Mas como? Tendo a mente de Cristo. Sendo um ser espiritual. Sabendo discernir as coisas espirituais. Então, se nós não formos esse ser espiritual, nós vamos somente sofrer, perecer, padecer, porque Jesus está falando da mente dele sobre a nossa vida. Nós precisamos da mente de Cristo, irmãos. Nós precisamos da mente de Cristo. Porque diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Sabe? Quando nós não compreendemos o espiritual, a redenção, as coisas de Deus, os propósitos de Deus, as aflições desse mundo, quando nós não entendemos, isso se torna loucura em nossa vida. A gente acha isso uma loucura. Mas, na verdade, Deus não quer que nós achamos uma loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas carnais, as coisas natural, né, para o homem que não é espiritual, é uma loucura. Porque ela vê o limite, a visão dela está somente aqui embaixo. Está somente no que se vê aqui. Mas o espiritual, o nosso ser espiritual não vê aqui, irmãos. Não vê somente isso aqui, mas vê o espiritual, vê a mente de Cristo, que é tudo aquilo que Cristo já fez por nós, que é aquilo que Deus já preparou para nós. Logo lá em cima, aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, a palavra diz assim, como porém está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, aqui está dizendo que, sabe, a mente humana, irmãos, não é para termos uma mente humana, é para ter uma mente de Cristo, ou seja, a mente espiritual. O olho não viu, os ouvidos não ouviram, e não subiram à mente humana, ou seja, o homem natural não subiu à mente dele ainda o que Deus já preparou para nós. Mas o homem espiritual, a mente dele já está preparada, já sabe o que Deus já preparou para nós. E isso entra o quê? A paz no coração. Isso entra o quê? O entendimento. Isso entra o quê? O discernimento. Isso entra o quê? Na nossa mente, na mente que tem a mente de Cristo, entra a paz. Entra o entendimento das coisas. Então, quando diz assim, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a mente humana, a pessoa que tem uma mente humana, ela não sabe o que Deus já preparou para ela. Ela não entende o que Deus já preparou para ela, não subiu ainda no seu coração, não está no seu coração. O reino de Deus ainda não foi revelado em seu coração, porque o reino de Deus começa em nós aqui na terra. Sabe? A nossa mente, ela trabalha, a palavra de Deus, a nossa fé, ela modela a nossa mente como a mente de Cristo. E isso não traz paz. E isso nos traz, sabe? Sobe na nossa mente o que Deus tem preparado para nós. Por que nós estamos com a mente? Por que uma pessoa espiritual está preparada mentalmente, assegurada naquilo que Deus já preparou para nós e que os olhos ainda não viram? Que é a fé. Por quê? Porque ela tem a mente de Cristo. Ela sabe o que o Cristo já fez por ela. Ela já sabe o que Deus preparou para ela. Então, irmão, vamos viver no que Deus preparou para nós, que ainda não vimos, mas que já subiu no nosso coração, porque nós temos a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, irmão, para que você não venha perecer aqui, para que você não venha afligir a sua alma mais do que se pode afligir. Nessa aflição que Jesus disse que teria, mas tenha paz em mim, o Senhor, em meio à aflição da sua vida, não importa a situação que você esteja vivendo, no meio de uma aflição terrível em sua vida, com a mente de Cristo, você tem toda a paz. Você passa por ela com toda a tua paz, com toda a sua tranquilidade, com todo o seu, sabe, com todo o seu regozijo de paz. E ainda que vier a acontecer as coisas tudo ao contrário daquilo que nós esperamos, a nossa mente de Cristo aguçada, os nossos olhos iluminados em Cristo Jesus, vai nos revelar que a nossa mente espiritual vai nos levar a ter a paz de Cristo, vai nos levar a ter a fé no Filho de Deus, que fez a obra redentora sobre a nossa vida, que fez a obra
da vida eterna sobre a nossa vida. Então, que você hoje possa buscar as coisas espirituais, que você hoje possa vir buscar ser um ser espiritual para entender as coisas espirituais. Para quê? Para que você não venha afligir, para que esse mundo de aflição, de angústia, não venha tomar conta do seu ser, não venha tomar conta da sua mente, trazendo tristeza, depressão, angústia, a ponto mesmo de tirar a vida, a ponto de tirar a tua esperança para o futuro. Então, tenha a mente de Cristo, busca ouvir a palavra do Senhor, para que a tua mente seja transformada. Não se conforme com esse século, não se conforme com as coisas desse mundo. Renove e transforme a sua mente na mente de Cristo, para que assim você venha conhecer qual é a boa, perfeita vontade do Senhor, que é, se não for a boa, perfeita vontade de Deus, se não for aqui na terra, tem uma preparação linda que ainda, sabe, você não, talvez não subiu ao seu coração, mas você lendo a palavra do Senhor, se moldando a mente de Cristo, você vai subir ao seu coração o que Deus tem preparado para nós, que os olhos não viram, que o coração não sentiu, né? O coração natural ainda não sentiu o que Deus tem preparado para nós. O coração natural não sente e também não vê. Nós espirituais também não vemos, mas nós sentimos. Então, a diferença é o espiritual, a pessoa natural, ela não sente e nem vê. Nós não vemos, mas nós sentimos, irmãos. Nós sentimos, porque sentimos o reino de Deus, sentimos o regozijo da presença do Senhor sobre a nossa vida, do Espírito de Deus sobre a nossa vida, nos renovando, nos fortalecendo, dando força, nos colocando a nossa mente, nos transformando a nossa mente em Cristo dia após dia, quando entramos na fé, na palavra de Deus, quando nós moldamos a nossa palavra, a nossa mente com a mente de Cristo. E isso traz para nós o quê? Paz em meio às aflições. Então, quer ter paz em meio às aflições, irmãos? Corre a Jesus, corre a palavra, ouve a palavra vai te trazer fé. A fé vai fazer você vencer o mundo. A fé vai trazer você, a mente moldada nas coisas de Deus, no espiritual, e aí você vai vencer o mundo, você vai vencer as aflições deste mundo. Então, esse é o segredo da nossa vida, a nossa fé. Esse é o segredo da nossa vida, é a nossa mente de Cristo. Por quê? Porque tudo é na nossa mente. A nossa mente gera nossas emoções, e nossas emoções, né, gera os nossos pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos geram as nossas emoções. Então, que pensamento você tem tido em sua vida de negatividade, falta de esperança? Então, isso também vai refletir no seu corpo, vai refletir dentro de você, vai refletir nos seus órgãos, e isso traz muitas vezes o nosso emocional não trabalhado, traz doenças sobre o nosso corpo. Então, irmãos, não pereça por falta de entendimento. Não pereça por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando nós temos entendimento da palavra do Senhor, nós vivemos em paz em meio às tribulações. A maior riqueza da nossa vida é viver em paz em meio às tribulações. Não há dinheiro que paga viver em paz em meio às aflições. Não há, irmãos. Não há. Por quê? Porque nossa mente não está moldada aqui. Nós não estamos com a mente moldada as coisas aqui. Não queira ser natural mais hoje. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus toque ao seu coração e venha trazer você, sabe, um avivamento, para que você venha ser um ser espiritual, para que discerna o espiritual de Deus e receba de Deus a mente dele, sabe? A fé que te leva a entender, a discernir as coisas espirituais em sua vida. Então, fica com essa palavra no teu coração. Sai do natural, sai de um ser natural e busca ser um ser espiritual. Leia a palavra do Senhor, busque, alimente a sua fé, para que assim você possa vencer as dificuldades, as aflições, as angústias que esse mundo tem trazido, como nunca houve. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração. Que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração e que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá. E eu creio que o Espírito Santo falará mais ao teu coração através dessa palavra, entre ser natural e entre ser um ser espiritual. O ser natural padece, perece. O ser espiritual, ele vence as aflições, porque a mente dele é a mente de Cristo. Cristo sabia dos propósitos dele, do maior sofrimento que ele ia passar. A mente dele estava moldada no propósito, no fim do que ia acontecer. Então, molda sua mente e acredite
nisso aqui que eu li para você, ó. As coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram, e nem subitamente humana, são as que Deus preparou para os que o amam, que Deus preparou para nós. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória de Deus que está por vir para revelar em nós. Não se compara, irmão, nem o sofrimento se compara com o que Deus tem reservado, preparado para nós. Então, fique essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. E glória a Deus por tudo.